Então, gente, hoje a nossa aula de número 8, e eu falei para vocês que teríamos a aula mais importante do nosso curso hoje. Estão lembrados? Falei isso para vocês na aula passada. Então, a aula de hoje é realmente um divisor de águas. Ela vai mudar radicalmente o rumo dessa história, tá bom? Mas para a gente entrar nela, a gente precisa começar lembrando o que aconteceu na semana passada. Aula número 7 foi a aula que nós falamos sobre milagres, não foi isso? Então, nós vimos uma sequência praticamente ininterrupta de Jesus fazendo intervenções sobrenaturais uma atrás da outra. A gente viu Jesus interferindo no mundo biológico, no mundo da vida, né, curando pessoas, restabelecendo o corpo. Quem lembra de algum milagre assim que Jesus fez? Intervindo no corpo. Na aula passada. Isso, na aula passada foi a ressurreição da filha de Jairo. Como é que era o nome dela mesmo? Nome dela? Não era Talita, né? Talita significa menininha. Nós vimos Jesus intervindo no mundo da natureza. Vocês lembram de algum milagre que a gente falou na aula passada? Jesus andou sobre as águas, Jesus repreendeu a fúria do vento, né, e da tempestade e se fez bonança. E a gente viu Jesus também intervindo e demonstrando poder e autoridade sobre o mundo espiritual. Então, não sei se vocês já tinham percebido isso, mas os milagres de Jesus nos mostram um completo domínio dele sobre todas essas esferas. Jesus interfere no mundo biológico, Jesus interfere sobrenaturalmente na natureza e ele demonstra poder e autoridade no mundo espiritual, quando ele expulsa, né, repele aqueles demônios que estavam fazendo um ninho na vida daquele homem lá em Gadara. E hoje, então, nós vamos continuar a nossa caminhada com Jesus aqui. Do que a gente já foi vendo, a gente já consegue ir formando uma percepção a respeito de Jesus, de quem ele foi, de quem ele era, daquilo que ele fez. A gente já vai modificando a nossa forma de pensar. As pessoas da época que presenciavam o agir de Jesus, elas também iam definindo seus conceitos e suas percepções e suas ideias a respeito de Jesus. Vamos acrescentar aqui alguma coisa que, com certeza, contribuía para as pessoas formarem sua opinião a respeito de Jesus. Quando nós falamos de milagres na aula passada, quero acrescentar aqui que Jesus fazia muitos milagres, muitas intervenções ao sábado, nos sábados. Parece até que Jesus tinha uma predileção por fazer milagres no sábado, uma preferência. Isso numa primeira análise, é até estranho, porque quando Jesus faz um milagre no domingo, na segunda, na terça-feira, ninguém comenta nada. Mas quando Jesus fazia um milagre no sábado, quem está narrando a história para a gente, né, Lucas e os outros evangelistas, Marcos, eles fazem questão de deixar anotado. E ele fez isso no sábado. Por que isso? Qual que é a diferença do sábado para os outros dias da semana? Alguma diferença? Vocês conseguem perceber? Bem, para os judeus, isso é muito, muito significativo. Olha por que é importante a gente entender o contexto da história, né? O sábado, ele era o dia sagrado dos judeus, separado exclusivamente para o descanso. Lá nos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos diz para guardar o sábado, né? E que nesse dia não deveria ser feita nenhuma atividade. É o dia do descanso, é o dia do Senhor. E os judeus levavam e levam isso muito a sério até os dias de hoje. No sábado, gente, até hoje mesmo, as cidades param completamente. Principalmente aquelas cidades onde há um número maior de judeus ortodoxos, né, que são aqueles judeus que ainda guardam
a lei, como no Antigo Testamento, as cidades ficam desertas. As casas fechadas, as ruas silenciosas, toda a comida da qual eles se alimentavam, né? Isso voltando aqui aos tempos passados, no sábado, toda a comida era preparada na sexta-feira, porque nem fazer comida eles não podiam fazer. O negócio foi ficando tão sério com o passar dos anos que surgiu entre os rabinos, entre os mestres, uma lista de atividades que eram proibidas de fazer no sábado, para que eles pudessem guardar plenamente o sábado, assim como estava no mandamento. Então, na lista dizia lá, dar nó no sábado é proibido. Andar acima de determinada quantidade, distância, no sábado é proibido. Socorrer um animal que está ferido no campo, proibido. E aí tinha uma lista com dezenas de atividades, debulhar os alimentos, uma lista com dezenas de atividades que eram proibidas. O negócio foi ficando tão sério, que em determinado momento, numa guerra, os inimigos que estavam entrincheirados, eles notaram que nos sábados a guarda ficava desfalcada e eles usaram um sábado para atacar a cidade de Jerusalém e conquistaram com pouquíssima dificuldade, porque guerrear no sábado até então era proibido. Depois desse episódio que eu estou contando para vocês, começou a surgir uma outra lista. Eles ficaram preocupados, porque tem coisas que são essenciais para a vida. Aí eles começaram a fazer a lista das exceções das proibições. Então, guerrear no sábado era proibido, mas se fosse para salvar a própria vida, para defender a própria vida, era permitido. E aí começaram a criar o sábado, que era para ser um negócio lindo. Gente, isso é tão precioso, o negócio do dia do descanso, que não existia nenhum outro povo no mundo que tivesse a clareza da necessidade de que uma vez por semana, um dia por semana, tem que ser retirado, tem que ser guardado, para que a gente saia das nossas atividades comuns. Isso é saúde para o corpo, para a mente. Nenhum povo do mundo tinha uma legislação dessa, só os judeus. Era para ser um negócio muito precioso, mas acabou que o negócio ficou o quê? Chato demais, ficou enjoado, ficou pesado. O sábado era uma obrigação. Tantas regras do que não pode fazer e do que pode fazer. Só para vocês exemplificar como o negócio pode ir longe, né? Às vezes com o rigor excessivo. Uma pessoa me contava que, numa viagem recente a Israel, foi num lugarejo que tem um predomínio de judeus ortodoxos, ficou hospedado num hotel lá. E ela percebeu que no dia do sábado, o elevador ele vinha parando em todos os andares, tanto na subida quanto na descida. Ele tinha uma marcação específica para parar em todos os andares. E a pessoa ficou intrigada com aquele negócio. Por quê? Né? No sábado, o elevador vai parando, automaticamente ele para em todos os andares. Alguém explicou. Para evitar o trabalho. O trabalho de quê? De alguém que entrar no elevador ter que apertar o botão. Então, olha só como que as coisas podem virar excessos. Né? E foi isso que aconteceu com o sábado. E agora, os judeus que têm toda essa visão a respeito desse dia, eles se esbarram com um Jesus que está fazendo milagres um atrás do outro no sábado. Milagres são intervenções, são ações. E aí, isso começa a causar um atrito entre a liderança religiosa, que já vinha olhando para Jesus com um olhar meio estranho, por causa das polêmicas que Jesus levantava, por causa do grupo com o qual Jesus andava ou estava próximo. E agora eles começam também a ficar incomodados com essas intervenções de Jesus no sábado. Muitas vezes eles questionam Jesus e pegam até pesado e iniciam embates com Jesus a respeito desse dia. Porque olha na cabeça deles. O sábado é um mandamento de Deus para guardar o sábado. Nós estamos nos esforçando para guardar o sábado. Jesus diz que é o Filho de Deus, enviado por Deus. Mas ele está quebrando o mandamento de Deus. Então ele não pode ser
o Filho de Deus. É isso que as autoridades religiosas pensam. E por vários momentos, várias vezes, Jesus teve até que responder a eles de forma bastante enérgica. Uma vez Jesus falou para eles, olha, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Porque as coisas tinham chegado a tal ponto que tinha se invertido. O sábado deixou de ter a finalidade dele, de descanso, para ser mais um dia cansativo. Em outro momento, Jesus falou, olha, por que vocês estão discutindo a respeito do sábado? Aqui diante de vocês está quem é o Senhor do sábado. Olha que ousadia, Jesus se colocou acima do sábado, ele se disse Senhor do sábado, e ele ainda complementou, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Para os judeus, Jesus estava blasfemando, e blasfemando terrivelmente, se comparando a Deus, atribuindo divindade a si mesmo e violando um dos mandamentos que era tão importante para ele, né? Então, já fechando aqui a nossa aula e entrando na aula de hoje, na aula de número 8, Jesus se revela, eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. Depois de tudo que a gente viu, o Sermão do Monte, aquele ensino completamente revolucionário de Jesus, Jesus andando entre as mulheres, de uma forma quebrando todos os paradigmas da época, as intervenções que Jesus fazia, como é que você definiria Jesus? De tudo que você tem visto até aqui, como é que, se você fosse usar uma palavra para falar sobre o que Jesus era, qual que você usaria? Jesus era amor. Quem mais? Inquieto. Como definir? Ousado, boa palavra. Outra para definir Jesus. Oi? Ele era o cara. O Obama definiria da mesma maneira Jesus, né? Perdoador, determinado, obediente. Tá vendo? Revolucionário, acho que é uma palavra que encaixa bem aqui, né? E a aula de hoje se dará exatamente sobre essa perspectiva, né? A aula 8, o título da nossa aula é Jesus se revela. Então, dentre tantas possibilidades de definir Jesus, nós vamos buscar aqui aquela que realmente reflete quem ele realmente era. E aí, então, gente, nós vamos encontrar hoje Jesus andando, como sempre, para variar. Ele está no norte, ele está aqui em cima, ó, Cesareia de Filipe, nessa região aqui, ou para os lados dessa região. Se você olhar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 1, Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Vai dar justamente para a gente a posição geográfica de Jesus. Fala assim, ó, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele fez uma pergunta para os seus discípulos. A mesma pergunta que eu fiz para vocês. O que eu perguntei? Quem que vocês acham que era Jesus? Como vocês definem Jesus? Jesus fez essa pergunta para os discípulos, né? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Como que elas estão me vendo, me conceituando? Olha lá então, Cesareia de Filipe é onde Jesus está, né? Não foi isso que nós encontramos aí? Essa região é uma região muito especial para o país, para o Estado de Israel. Essa região aí é chamada de Colinas de Golã. Existe uma cadeia montanhosa, na verdade uma cordilheira mesmo, nessa região aí. As montanhas alcançam altitudes grandes e as montanhas dessa cordilheira, das colinas de Golã, elas ficam constantemente cobertas de gelo, por neve, não importa a época do ano. E essa neve que cobre, então, essa cordilheira, derretendo aos poucos, ela vai infiltrando e ela vai dar
origem, no sopé da cordilheira, vai dar origem ao rio principal que banha o Estado de Israel, que é um rio que a gente já conhece, porque a gente viu Jesus sendo batizado nele. Qual que é o nome do rio? O Rio Jordão. Olha, gente, o Rio Jordão, ele é a principal fonte de água do Estado de Israel. Ele é o principal rio. Ele corta todo o país, desde o norte até o sul. Então, como eu estou falando para vocês aqui, nessa região, está as principais nascentes do Rio Jordão. É tão importante aí as colinas de Golã, que um estudo revelou que 1/3 de toda a água potável do país, 1/3, gente, sai dessa região aí. É uma região muito estratégica para os judeus. E ela não pertencia ao país, né, quando o país se tornou, depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi organizado, né, o território dele, essa região das colinas de Golã pertencia à Síria. Em 1967, o Estado de Israel, numa ação histórica assim, brilhante, sem precedente, chamada de Guerra dos 6 Dias, tomou a possessão das colinas de Golã, tomou da Síria. Então, em algumas horas, uma ação assim, militar extremamente organizada atacou várias frentes, a faixa de Gaza, atacou uma coalizão dos estados árabes formados pela Jordânia, pela Síria e pelo Egito. E, quando ninguém esperava, quando eles esperavam que eles fossem apenas se defender, eles conseguem tomar essa região, né, e vem mantendo a possessão dessa região, mesmo contra as recomendações da ONU, eles vêm mantendo até os dias de hoje. Ninguém arrisca dizer, assim, com precisão, qual que foi a causa da Guerra dos 6 Dias. A gente sabe que tem a Rússia no meio, que a Rússia pretendia atacar o Estado de Israel, estava preocupada com o tanto que Israel estava desenvolvendo, principalmente a parte militar. Né? Mas acabou que o tiro saiu pela culatra e com toda essa confusão, esse barril de pólvora, quem ganhou foi o Estado de Israel, que tomou para si, então, uma região muito estratégica do ponto de vista da sobrevivência do país. Lá está, como eu dizia para vocês, as 3 principais nascentes do Rio Jordão, nas imediações da cidade de Cesareia de Filipe. Essa região das nascentes que você está vendo aí é uma região muito, muito interessante. Eu tenho outras imagens aqui. A água, ela brota de dentro de uma caverna. Tem um conjunto rochoso. Esse conjunto rochoso, então, faz parte da base do sopé do Monte Hermon. E a água, então, que foi infiltrando ali, né, ela brota já com força, já formando ali um pequeno córrego ali, já caudaloso, com volume significativo, desde o momento que ela já sai da caverna. Essa região da cidade de Cesareia de Filipe é uma região, então, que, pela sua importância estratégica e pela sua história, ela é muito visada. Desde os tempos antigos, já desde a época do Velho Testamento, já existia uma cidade situada nesse local, e a cidade tinha uma importância grande do ponto de vista religioso. Quem conhece a história do Antigo Testamento aí vai se lembrar de um Deus, com D minúsculo, né? um Deus terrível, se chamava Baal, e a cidade, que na época tinha outro nome, né? Ela era a sede do culto desse Deus Baal. Para a gente lembrar, e Baal, gente, ele se faziam esculturas dele, estátuas de ferro, né, de ferro fundido, ocas por dentro, né, com os braços esticados, e se colocava fogo por dentro, né, e aquela estátua de bronze ia ficando aquecida até ficar incandescente, e ali eram colocadas crianças nos braços, né, dessa estátua, e elas eram assadas ali, era uma oferta a esse Deus terrível. Os anos se passaram,
Essa região caiu na mão dos gregos, quem se lembra da primeira aula aí. A cidade mudou de nome, passou a se chamar Pânias, e aí também passou a ser sede do culto de deuses, agora deuses gregos. O deus, na época dos gregos, o deus que era cultuado nessa cidade era o deus Pan, que é um deus que nós conhecemos. Todos nós conhecemos, já ouvimos falar nesse Deus. Sabem qual que é esse? Em latim, nas línguas latinas, nós temos um outro nome para esse Deus grego. Ele é chamado de Fauno. Já viram? Nas historinhas infantis, né? Como se fosse, na verdade, um personagem, mas o Fauno, que é uma mistura entre homem e bode, né? Ele tem os membros inferiores de bode, os membros superiores humanos, mas tem também orelhas e chifres de bode. Ele é, na verdade, um deus pagão, um deus grego, deus Fauno, e esse não era um deus nada bonzinho, ele era um deus terrível. Para vocês terem uma ideia, tem uma palavra que nós usamos na língua portuguesa que deriva do que esse Deus fazia. O Deus se chamava Pan. A palavra pânico é uma palavra que tem origem naquilo que o Deus Pan fazia. O que ele fazia? Ele fazia pânico nas pessoas. Ele era o Deus dos bosques e das florestas. E as pessoas que precisavam viajar, às vezes elas eram tomadas de pavores súbitos, medos terríveis de se encontrar com esse Deus terrível que era o Pan. Então essas pessoas eram tomadas de um estado de pânico. Então essa figurinha inocente que é o Fauno, ele é na verdade um deus pagão terrível. E eu vou até usar um pouquinho mais. Ele está muito mais para um demônio do que para um deus. Se você pesquisar outras imagens menos infantis do deus Fauno, você vai talvez me dar razão. Olha aqui outras imagens que eu achei na internet, do mesmo Deus, do Fauno, né? Do Deus Pan. Está muito mais para um demônio, não é verdade, gente? Os tempos mudaram de novo, a região deixou de ser possessão dos gregos, agora ela passou para o domínio dos romanos, e agora outros deuses do panteão romano são inseridos nessa cidade, e essa cidade se torna culto a esses deuses. O principal deus, na época de Jesus, aí, que é adorado na cidade de Cesareia de Filipe, é o próprio imperador romano. O imperador romano, nessa época, gente, é um deus digno de adoração e de veneração. Então, foi construído em Cesareia de Filipe um templo ao imperador Tibério César. E a cidade foi batizada em homenagem ao Deus imperador Tibério César. É por isso que a cidade vai se chamar Cesareia de Filipe. Uma homenagem, então, para o imperador César e para o rei Filipe, né? Filho do Herodes, que governa essa região. Então, olha aqui na época de Jesus, como é que acontecia. Essa é uma foto atual, obviamente, essa foto está bem atrás daquela primeira que eu mostrei, onde tinha aquela caverna e a água brotando ali. Isso é a região posterior. E eu não sei se vocês estão percebendo, existem nessa rocha vários buracos, né? Não são naturais, são escavados. E esses locais, que eu estou chamando de buraco, na verdade são nichos, são locais de adoração para os vários deuses. Conseguiram perceber ali na imagem alguns desses nichos? Então aqui, ó, eu tenho aqui uma entrada, eu tenho um nicho mais no alto aqui, estão vendo? Eu tenho outros aqui, eu tenho uma imagem mais aproximada que vai permitir a gente ver melhor. Olha lá, agora. Está vendo como que era esse paredão? Cheio de nichos. Então você tem que imaginar agora que em cada nicho desse existia uma estátua de um deus pagão que era venerado nesse local. Estão imaginando como é que é esse local? Alguns
desenhistas, alguns estudiosos estão tentando reproduzir, com base nos achados arqueológicos, como é que era esse local aí. E o desenho, que inclusive está exposto lá mesmo, é esse aí, olha só. Não é você não, dona Neuza. Tá vendo? Em cada buraco daquele havia um templo ou um altar de adoração para um Deus diferente. É nesse lugar que a gente tem que imaginar Jesus andando com os seus discípulos. Porque fala que ele estava na região, né, de Cesareia de Filipe. Talvez a gente possa dizer que não seja exatamente aí na frente dessa pedra, mas é esse o contexto que Jesus está encontrando. E é esse o contexto da pergunta que ele faz, então. Quem as pessoas dizem que eu sou? É como se Jesus estivesse falando, olha, tá vendo tantos deuses que existem aí, né? Onde que eu entro nesse cenário, né? Onde que eu me encaixo? Como é que as pessoas me colocam nesse cenário? E aí a gente vê os discípulos respondendo a pergunta de Jesus. Eles falam, olha, tem gente que diz que você é João Batista. Tem outros que dizem que você é Elias. Há quem diga que você é um profeta, que voltou. É assim que as pessoas estão te vendo. Então Jesus imediatamente ele muda a pergunta. Ele fala, opa, esqueçam as pessoas, o que as pessoas estão dizendo de mim. Vocês, meus discípulos, para vocês, quem eu sou? Um revolucionário. O que mais que foi falado? Amor. O que mais? Ousado, obediente, determinado. Todas essas respostas eram possíveis, mas a primeira resposta que foi ouvida não tem nada a ver com isso. O primeiro que levantou ali, para variar, o mais corajoso de todos, né? Que falava muita coisa certa, às vezes falava besteira também, mas que ele está na frente, sempre ele está. Eu vejo até ele levantando a mão assim, dando um pulo na frente. Diz, opa, peraí, eu sei a resposta a essa pergunta, né? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim Pedro definiu Jesus. E na verdade não foi Pedro que definiu, porque Jesus fala para ele, ótimo, parabéns. Na verdade, Pedro, quem te revelou isso não foi o próprio Deus. Isso que você está falando a meu respeito foi o próprio Deus quem revelou. Ou seja, Jesus, ele concorda com a afirmação de Pedro, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro, então, faz essa afirmação, Jesus responde para Pedro, olha, eu também tenho alguma coisa para te dizer. Se você diz que eu sou Cristo, eu digo para você que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É muito interessante agora a gente conhecendo o local, o contexto da história, porque a região encaixa exatamente com o que está acontecendo. Ali está esse local que vocês estão vendo, onde que era a sede dos vários deuses, dos vários cultos. Ali está a maior formação rochosa de Israel. A maior pedra de Israel está nesse lugar. Vejam que quando Jesus responde para Pedro, ele está dando uma resposta muito contextualizada. Ele está brincando com sons e com imagens. Com sons, porque o nome de Pedro significa o quê? Pedra. O nome Pedro significa pedra ou rocha. Agora Jesus fala, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a primeira coisa que a gente pode pensar é, será que Jesus está falando desta pedra aí? Que ele vai edificar a igreja dele sobre esta pedra? E as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja dele? Será que é isso que Jesus está falando? Bem, eu creio que não, né? Normalmente, a afirmação de Jesus para Pedro tem sido interpretada de outras formas. Tem 3 interpretações possíveis para o que Jesus falou para Pedro, tá? Eu vou pedir o nosso Pedro aqui, você pode ser o Pedro hoje? Vem cá, Pedrão.
nós vamos tentar entender as possíveis significados do que Jesus falou, tá? Então, Pedro está aqui conversando com Jesus, né? Eu estou parecendo o Jesus lá da Idade Média? Não, né? Então, Pedro, eu tenho um negócio para te dizer. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem que é a pedra? A pedra é Pedro. Então, Pedro teria um papel primordial na formação da igreja, ou seja, a igreja cristã assentaria sobre a autoridade de Pedro. Essa interpretação, ela é a interpretação preferida dos católicos. A igreja católica interpreta esse texto assim, e a autoridade do Papa vem exatamente dessa afirmação, porque os papas são considerados sucessores de Pedro. Pedro é tido na doutrina católica como o primeiro Papa. Então a autoridade de Papa vem de Pedro, e a autoridade de Pedro vem da afirmação de Jesus de que ele seria a pedra, né, sobre a qual estaria apoiada a igreja. Agora vamos ver uma outra possibilidade de interpretação, tá? Eu sou Jesus de novo, né? E eu estou conversando com Pedro. Pedro, eu tenho uma coisa para te dizer, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mudou alguma coisa? Não, gente, eu falei a mesma coisa. Mudou o significado? Mudou? Agora, quem seria a pedra? Jesus. Agora Pedro não é mais a pedra é o próprio Jesus, né? E essa interpretação já é a preferida das igrejas protestantes, né? Que entendem a igreja está constituída sobre Jesus. Lá na frente, quando Pedro escreve uma carta, né? Tá no Novo Testamento, é a carta de Pedro. Pedro fala assim, ele fala que Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram, né? Então, o Pedro faz essa ligação depois com esse evento. Vamos tentar uma terceira hipótese? Entre nós aqui, tá? Entre a primeira e a segunda interpretação que nós colocamos aqui, a preferida pelos católicos, a preferida pelos protestantes, eu vou ficar com a terceira que eu vou falar agora. Nem com a primeira, nem com a segunda. Quer ver uma terceira? O que Pedro tinha dito sobre Jesus? Pedro falou para Jesus, tu és o Cristo. O que Pedro falou está aqui na minha mão, tá bom? A afirmação de Pedro. Qual afirmação é essa? Está aqui na minha mão? Tu és o Cristo. E agora nós temos de novo o mesmo diálogo. Pedro, tem um negócio para te dizer. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, o que é a pedra sobre a qual está edificada a igreja? É Cristo? Hã? O que é a pedra sobre a qual está edificada a igreja? A afirmação de que Jesus é o Cristo. Tá bom? Muito obrigado, Pedro. Valeu. Uma salva de palmas para o Pedro aqui. Ó. Interpretou muito bem, não interpretou? Eu prefiro essa terceira interpretação. Eu prefiro essa terceira, porque no decorrer da história, a gente vai entender que a igreja de Cristo, a igreja cristã, ela só pode existir se Jesus for o Cristo. Se Jesus não era o Cristo, não tem cristianismo, não tem igreja, tá? Então, assim, tem uma interpretação mais certa, mais errada? Não, eu mostrei para vocês, né, as possibilidades para que vocês entendam isso, reflitam sobre isso, né? Na minha concepção aqui, o que realmente é o fundamento da igreja é o fato confirmado de que Jesus era o Cristo. Essa afirmação, gente, ela tem muitas consequências, muito maiores do que a gente pode medir. Tanto é que quando Pedro fala, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, sabe o que Jesus fala para Pedro? Não conta isso para ninguém, não conta isso para ninguém. Será que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele era o Cristo? Será que ele não queria? Até o final da aula nós vamos responder essa pergunta. Mas Jesus não queria, naquele momento, era desencadear todas as consequências que estão ligadas ao fato dele ser o Cristo. Vocês têm ideia do que isso significa? Jesus ser o Cristo?
as profecias antigas diziam tudo o que aconteceria com Cristo. O Cristo viria ao mundo, ele sofreria no lugar dos pecadores, ele seria humilhado, ultrajado, perseguido e sacrificado. E logo depois dessa declaração de Pedro a respeito de quem Jesus é, a gente vai ver que a história começa a tomar um rumo completamente diferente. É como se esse episódio, gente, fosse o gatilho, tá, da nossa história a partir de agora. Então, tudo que vai acontecer nas próximas aulas está ligado a essa afirmação de que Jesus era o Cristo. Nesse momento, já agora ali, Jesus reúne os discípulos e Jesus começa a explicar quais são as consequências dele ser o Cristo. Até aqui, gente, estava tudo ótimo, as multidões aplaudindo, tinha uma perseguição ali, alguém que não gostava, né? Mas milagres um atrás do outro, um ensino excepcional, tudo são flores. Agora Jesus chama eles e fala assim, vocês estão entendendo o que vai acontecer daqui para frente? Vocês estão dizendo que eu sou o Cristo. Se eu sou o Cristo, olha o que vai acontecer. Eu vou ser entregue às autoridades, eu vou ser humilhado e eu vou ser morto. A reação dos discípulos a isso é uma reação de estranheza muito grande. Vamos pensar aqui comigo. Se você é um discípulo de Jesus, andando com Jesus naquela época, qual que era a sua expectativa de tudo que você viu até agora, de tudo que você tinha visto Jesus fazer? O que você sonhava? O que passava na sua cabeça? Você passava, em algum momento passaria na sua cabeça um final drástico, né? Interromper uma carreira ascendente dessa maneira? Quando você tem um amigo, um bom amigo, com quem você tem uma boa convivência, um amigo saudável, que vocês se divertem, esse amigo um dia, do nada, chega para você e fala assim, olha, tem uma notícia para você, eu estou com câncer terminal e estou vivendo os últimos momentos. Qual que é o impacto? É assim que os discípulos se sentem diante do que Jesus está falando. Eles são surpreendidos com essa notícia de Jesus. É a primeira vez, então, na nossa história, que Jesus começa a revelar para eles o que aconteceria, qual que seria o desfecho dela. É a primeira vez que Jesus fala claramente que ele vai ser morto. E os discípulos, alguns fingiram que não entenderam, outros eu acredito que realmente não entenderam, outros não quiseram entender. É assim o ser humano, às vezes, diante das notícias drásticas da vida, nós temos essas reações. Olha a reação de Pedro. Pedro virou para Jesus e falou assim, que isso, Jesus, isso não vai te acontecer, não. Para de pensar coisa ruim, deixa de ser negativo. Esse é o mesmo Pedro que ainda agora tinha falado, tu és o Cristo. E Jesus falou, nossa, joinha para você, foi o próprio Deus que te revelou isso. Agora, quando Pedro fala para Jesus, não, Jesus, deixa disso, isso não vai te acontecer. Jesus fala para ele, arreda, Satanás, né? Você não cogita das coisas de Deus. Olha como Pedro vai, né, do alto até lá embaixo, assim, no mesmo momento. Pedro representa a gente, as nossas reações. E então, Jesus começa a explicar para eles as consequências dessa afirmação. Por isso ele pediu para que ninguém, naquele momento, saísse contando isso, porque ele precisaria, a partir de agora, preparar os próximos acontecimentos da história. Como eu falei para vocês, a nossa sequência agora vai mostrar toda essa preparação em direção a esse acontecimento. Olha só, os evangelistas, eles fazem uma ligação entre o próximo acontecimento que a gente vai ver agora na vida de Jesus com essa afirmação de Pedro. O próximo acontecimento é chamado de transfiguração. Tá? Alguns já escutaram falar. E os evangelistas, Lucas fala assim, 6 dias depois, olha a ligação de tempo, né? Mostrando que os fatos estão interligados. O que aconteceu 6 dias depois? Eles estavam no alto de um monte, Jesus separou 3 dos discípulos para estar orando junto com eles,
e à vista desses três aconteceu a transfiguração. Vamos caminhando devagarzinho para a gente entender. Primeira coisa que o texto nos fala, nossa fonte, é que eles estavam no alto de um monte. Lá na região, é apresentado para os visitantes, para os turistas, o Monte Tabor. É esse aí da imagem. Ele tem 562 metros de altura, ele está localizado a 70 quilômetros de Cesareia de Filipe. O que vocês acham? Pode ser esse o monte alto onde aconteceu a transfiguração? Os evangelhos não falam o nome do monte, falam só que ele era um monte alto. Esse aí é um monte alto? Mais ou menos, né? Agora tem um problema, ele está a 70 quilômetros de distância de Cesareia de Filipe. 70 quilômetros dava para ser perseguido nesse intervalo de tempo, de 6 dias? Dava. Só que não é natural a gente imaginar o deslocamento. A primeira ideia é de que esses fatos estão conectados. Então vamos tentar uma outra possibilidade. Eu estava falando para vocês que a cidade de Cesareia de Filipe, ela fica justamente na região chamada de Colinas de Golã, onde está a cordilheira chamada de Hermon. Então, o que a gente chama de Monte Hermon é, na verdade, uma cadeia montanhosa. O cume dessa cadeia montanhosa está a 2.796 metros de altitude. Agora sim, nós temos um monte muito alto. E o detalhe está ali, nas imediações de onde ocorreu o acontecimento anterior. Nesse dia, ou mais propriamente nessa noite, os evangelhos não nos falam se era de dia ou se era de noite, mas eu acho que era de noite. Jesus, então, ele chama apenas Pedro, Tiago e João e sobe com eles para orar. Por que eu acho que é de noite? Porque a fonte nos diz que os três estavam premidos de sono. Sabe o que é isso? É quando você não está se aguentando. Já aconteceu com você que você está tentando ver um filme, né? E você começa a cochilar e você abre o olho e você não aguenta. Isso é premido de sono, eles não estão se aguentando. Alguém está falando aí que acontece quando você está orando também, né? Às vezes acontece, né? Aquela oração que a gente começa durante a noite, é a oração mais longa que tem, né? E na hora que a gente acorda de manhã, a gente fala amém. Eles estavam tentando ficar acordados, tentando orar, mas o sono está muito. E aí, numa dessas horas que eles abrem os olhos assim, quando eles olham para Jesus orando, eles nem acreditam mais no que eles estão vendo. Ali já existe uma figura completamente diferente. Eles vão relatar depois que as roupas de Jesus eram como a própria luz. E o seu rosto era como o brilho do próprio sol. Jesus já não estava mais fisicamente diante deles. Jesus estava em glória. Jesus estava glorificado diante deles. É esse episódio que é chamado de a transfiguração de Jesus. Esse também é um momento muito especial do ministério de Jesus, porque é a única vez em toda a história da vida dele que ele vai ser visto assim, em glória, transfigurado. E Jesus não está sozinho. Existe ali junto com ele outras duas pessoas, Moisés e Elias, estão conversando com Jesus. Que episódio difícil da gente compreender, né? Pedro também não compreendeu nada. Ele se vê diante daquela cena e ele não sabe bem o que dizer e o que falar. Não estou inventando isso não. Está escrito no Evangelho que Pedro, não sabendo o que falar, ele virou para Jesus e falou assim: Jesus, é bom demais a gente estar aqui. Vamos ficar aqui para sempre. Eu faço uma cabaninha para você, outra para Moisés, outra para Elias, e a gente não desce mais desse negócio. Olha como é que Pedro é, né? Pedro, ele não sabe ficar calado. Na hora que a gente não sabe o que falar, gente, o que a gente tem que fazer? Cala a boca, né? E foi essa a resposta que ele levou. Cala a boca, Pedro. Mas essa resposta não foi de Jesus, não. Na hora que Pedro fala isso, foi ouvida uma voz que fala: olha, este aí é o meu filho. A ele você tem que escutar. Ou seja, ninguém deve escutar mais nada. Fica em silêncio, por favor. Escute a ele, escute a Jesus. Essa é a voz do Deus Pai.
Esse é o episódio que é conhecido como transfiguração. Na sua cabeça aí você imaginou mais ou menos, não imaginou? Como é que era? Estava de escuro, estava claro. E o Moisés e o Elias junto com Jesus? Vê se foi assim que você imaginou. Foi parecido com isso? Por que não? Ou por que sim? Essa pintura é uma das pinturas mais famosas daquele pintor chamado Rafael de Sanzio, que eu já falei para vocês. É uma das últimas pinturas que ele fez. Vale milhões de dólares. E ela é considerada assim, no mundo da arte. Mas em termos de refletir o conteúdo verdadeiro do episódio, está meio difícil aqui. Quais são os problemas? Quais são os problemas que a gente vai ver aqui? O primeiro deles é esse, né? O episódio só acontece com a presença de Jesus, de Pedro, Tiago e João. Então, para o pintor, né, aqui estão embaixo os três, eles estavam meio dormindo, eles estão meio acordando, eles estão assustados com o que ele está vendo, mas Jesus, Moisés e Elias não estão orando, eles parecem ali, né, flutuando. Vocês estão vendo que Moisés e Elias carregam alguma coisa, né? Porque existe um consenso entre os intérpretes desse texto que Moisés e Elias aqui são representantes. Moisés da lei de Deus e Elias o representante da profecia, mostrando que tanto a lei quanto a profecia apontavam em direção para Jesus. É por isso que eles carregam, na verdade, então, são os livros da lei e as profecias. Esse acontecimento da vida de Jesus, real, né, ele é utilizado na doutrina espírita, muito utilizado na doutrina espírita, para sustentar a possibilidade de comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Tá? E eu quero aqui, com todo respeito à doutrina espírita, dizer que, para mim, esse texto não permite a gente fazer essa ilação da possibilidade entre comunicação entre mortos e vivos. Porque aqui, se você prestar bastante atenção no episódio, não existe comunicação entre vivos e mortos. Vocês viram Pedro, Tiago e João falando alguma coisa com Moisés e Elias? Eles não se comunicam com Moisés e Elias. Está muito claro que a conversa acontece entre Jesus, Moisés e Elias. E você vai dizer, mas aí nós temos uma comunicação entre vivos e mortos. Mas olha que o Jesus que está se comunicando com Moisés e Elias aqui, não é um Jesus físico, não é um mundo físico entrando em contato com esse mundo dos mortos. O texto nos fala que Jesus estava transfigurado, Jesus estava em glória. Então, esse texto, essa narrativa, não me parece servir de apoio aí para essa ideia, então. Né? Quem conversa com Jesus quem conversa com Moisés e Elias é apenas Jesus. E sobre o que eles conversam? Aí que está a grande questão, porque às vezes a gente passa a tentar tirar do texto alguma conclusão para apoiar a nossa forma de pensar e a gente se esquece de prestar atenção no que é essencial. O essencial aqui é o conteúdo da conversa. Sabe sobre o que os três conversam? Eles conversam sobre a morte de Jesus. Moisés e Elias estão aí para dialogar com Jesus sobre os acontecimentos relacionados ao desfecho da vida de Jesus. Olha que coisa, no momento mais glorioso da vida de Jesus, do ministério, no momento da transfiguração, no momento de glória, a conversa é sobre o desfecho, né, sobre a morte. De certa maneira, a gente pode pensar que Jesus está sendo preparado para o que vai começar a acontecer de forma muito rápida. A partir de agora, as nossas aulas, gente, nosso tempo vai ser sempre correndo, assim, porque a história vai andar muito rapidamente. E Jesus já
ao descer do monte, ele já começa também a preparar os discípulos para o desfecho da história. Como é que Jesus faz isso? Ele começa a passar para os discípulos aqueles valores, aqueles princípios que seriam fundamentais para que eles pudessem encarar o que estava para acontecer. Vamos começar com essa história interessante aí, um homem pescando no mar da Galileia. O que será que, na vida de Jesus, tudo é extraordinário, né? O que será que a gente pode tirar dessa imagem aí? Eles estão em Cafarnaum, vocês já conhecem bem a cidade de Cafarnaum, e então um cobrador de impostos chega para Pedro e fala assim, olha, o seu mestre, ele não paga imposto? Nós estamos chegando na época da declaração do imposto de renda aí, eu sei que essa é a preocupação de muitos aqui, essa semana decisiva, né? A pergunta que está sendo feita, na verdade, para Pedro é o seguinte, o seu mestre, Jesus, ele está acima das leis? E eu pergunto para vocês, nós como cristãos, né, como filhos de Deus, estamos acima das leis desse mundo? E aí Pedro vai até Jesus e Pedro fala, ô Jesus, estão me perguntando lá se a gente não paga o tributo. E a resposta para Jesus é, vai até o mar da Galileia, pesca um peixe, no primeiro peixe que você pescar vai ter uma, quem conhece a história? Vai ter uma moeda na boca do peixe e com essa moeda você vai pagar o meu imposto e o seu. E Pedro vai lá e ele pesca um peixe, na boca desse peixe tem uma moeda, é provavelmente um estáter, que é uma moeda de prata, ela vale 4 dracmas. E se você acha que o milagre era pequeno, o imposto individual naquela época era 2 dracmas. Ou seja, aquela moeda dá para pagar exatamente o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. É um milagre, assim, quase inacreditável isso, gente? Alguém ir pescar um peixe, ter um dinheiro na boca do peixe, dá para pagar o imposto. É uma coisa assim, inconcebível. O que você acha? Racionalmente ilógico? É? Bem, eu não tenho dúvida que é um milagre, mas essa história tem muito cabimento. Lá no Mar da Galileia existe um peixe cujo nome científico dele é Hemicromis sacra. Hemicromis sacra. Esse é o nome científico do peixe. Esse peixe ele é popularmente chamado de São Pedro. É um peixe comum lá no Mar da Galileia. Esse peixe ele tem uma característica. Quando ele expele os filhotes, como medida de proteção, ele coloca esses filhotes dentro da boca. E ele mantém esses filhotes ali até que eles comecem a se desenvolver e crescer. Quando eles começam a atingir uma fase de maturidade, o Hemicromis, então, expele os seus filhotes. Só que, durante o período que ele não tem filhotes, para manter esse espaço aberto, esse espaço que vai ser tão importante, o que o Hemicromis faz? Ele procura uma pedra no fundo do curso d'água e ele mantém essa pedra na boca, né, até que chegue a época, então, dele ter os filhotes. Esse peixe que Pedro pescou não tinha achado uma pedra, mas tinha achado uma moeda. E agora a gente vê o milagre sobrenatural acontecendo a partir de uma coisa natural. E foi assim que nós terminamos a nossa aula passada, né? Falando que às vezes o sobrenatural de Deus pode acontecer através de coisas naturais, né? Nós temos aqui muitos médicos. Quem são os nossos médicos aqui? Deixa eu ver, quantos nós temos aqui? Nossa, gente, tem mais médico que gente aqui. Quer dizer, estou brincando. Quantos são? Deixa eu ver. Olha aqui. Cadê, gente? Levanta a mão, parece que vocês estão com medo de levantar a mão. 5 médicos. Quantas vezes os senhores devem ter presenciado o milagre de Deus sobrenatural acontecendo através de coisas naturais, através do medicamento, do tratamento certo? Deus pode intervir usando esses recursos? Pode. Naquele dia, Deus, né, usou o peixe
para fazer o milagre. O que Jesus estava ensinando com isso para os discípulos e para a gente? É um ensinamento possível. Outro. Quando Jesus fala para Pedro que ele fosse pescar, ele ainda fala assim, olha, para que não escandalizemos essas pessoas. Então, Jesus está nos ensinando aqui que nós também estamos sujeitos à autoridade. Então, tem muito cristão que é revoltado com o governo, que está disposto a descumprir as leis. O que Jesus está nos ensinando é que enquanto nós estivermos aqui, nós somos sujeitos às autoridades, nós somos sujeitos à lei, nós não estamos acima disso, e que nós não devemos escandalizar as pessoas, que nós não podemos usar a nossa conduta para escandalizar aqueles que não são cristãos. Os discípulos vão precisar aprender isso, porque daqui a pouco Jesus e eles mesmos serão julgados pelas autoridades, eles precisarão estar sujeitos a essas autoridades. Ainda naqueles dias, usando a imagem do meio ali, algumas crianças foram levadas até Jesus e houve ali um embaraço para que elas chegassem, e Jesus fez questão de tirar qualquer embaraço, trazer aquelas crianças e falar, olha, quem não se tornar como essa criança não é sequer capaz de ver o reino dos céus. Na hora que isso aconteceu, os discípulos estavam discutindo, sabe o que, gente? Quem deles ali que era o mais importante? Quem deles que seria o maior no reino de Deus? Como nós estamos sujeitos também ao empoderamento, né? A palavra da moda. Como se estar empoderado fosse uma coisa saudável. Mas olha, no cristianismo, gente, para os seguidores de Jesus, isso não é valor, não. O valor é se tornar como uma criança. E sabe como uma criança é? Sem poder nenhum. O que Jesus quis mostrar é que as crianças são humildes, que elas são abertas, elas não olham para si e se veem mais importante que as outras. Vocês já viram que incrível? Temos professores aqui também. Cadê os nossos professores? Quem é professor aqui? Poucos professores. Precisamos de mais professores. Não é incrível o poder que as crianças têm de interagir, né, de se colocar em posição de igualdade, de chegar num lugar e ali, as crianças são abertas. Eu acho que essa é uma boa definição para as crianças. Né? No reino de Deus é assim também. O valor não é dos mais empoderados, dos mais fortes, daqueles que têm mais direitos. O valor está na humildade. Então, Jesus também começa a preparar os discípulos a respeito disso. Daqui a pouco, esses discípulos precisarão ser as pessoas mais humildes para passarem por tudo que eles vão passar, né? Eles serão perseguidos, serão odiados e eles precisarão demonstrar a humildade que eles estão aprendendo com Jesus agora. Continuando a preparação, num outro episódio, Pedro chega para Jesus, talvez ele estava indignado com alguma coisa, alguém fez alguma coisa com ele lá, e Pedro fala para Jesus, olha, Jesus, até quantas vezes que eu tenho que perdoar as pessoas que me ofendem? Eu creio aqui que Pedro até tentou dar uma de bonzão aqui, da balachita. Vocês lembram da balachita, né? Pedro até tentou dar uma de bonzão e falou assim, será que eu tenho que perdoar até 7 vezes, tá bom? Quem me ofendeu? Ô, gente, alguém aqui perdoa 7 vezes a mesma coisa? Feita pela mesma pessoa? Alguém aqui faz isso? Se alguém pediu dinheiro emprestado para você, e aí fala que vai te devolver dentro de 10 dias. Passou os 10 dias e a pessoa, né, larga para lá, você cobra, a pessoa nunca mais te entrega. A pessoa vem e te procura a segunda vez e pede dinheiro emprestado de novo. O que você faz? Você fala para ela, olha, eu perdoei a sua dívida, né? Está zerado entre nós e eu vou te emprestar de novo. Você faz isso? Se você
algum parente seu pai, seu filho fizesse isso, você ia dizer para ele que ele é o quê? Não precisa me responder, não. Agora eu pergunto para vocês, alguém perdoa 7 vezes? Alguém é capaz de fazer isso 7 vezes seguidas? Uma pessoa te trai uma vez, você fala, te perdoei. A pessoa te trai de novo, você fala, tudo bem, continua a mesma coisa entre nós, te perdoei de novo. A pessoa faz a 3ª vez, a 4ª, a 5ª. Ninguém faz isso, gente. Verdade ou mentira? Quando Pedro fala para Jesus assim, Pedro, tá legal? Pedro fala para Jesus, Jesus, tá bom se eu perdoar até 7 vezes? Pedro não está querendo dar uma de... Não está? Ele estava se colocando acima da média, mostrando assim, um espírito perdoador incrível. Aí Jesus dá uma nele, fala assim, não, até 7 vezes não está bom não. Que tal você perdoar até 70 vezes 7? Alguém já fez essa conta para ver quanto que dá? Hã? Quanto que dá? 70 vezes 7. 490. Alguém perdoaria 490 vezes? Mas foi isso que Jesus falou para perdoar 400. Se você perdoar até 490 vezes, então está resolvido o problema. Será que foi isso? Não, gente. É muito mais que isso. Porque 7 é o número da perfeição. E 70 é 10 vezes a perfeição. Quando Jesus fala, não, vocês têm que perdoar 70 vezes 7. Jesus está falando, vocês têm que pegar a perfeição multiplicada por 10 e multiplicar isso pela perfeição. É isso que vocês têm que perdoar. Jesus está apontando para o quê? Para o infinito. Para o infinito. É esse o valor que Jesus está ensinando para eles. Daqui a pouco, gente, esses discípulos vão ter que falar do amor de Deus para pessoas que estão perseguindo eles, matando eles. Tem jeito de falar do amor de Deus, contar essa história cheio de rancor, cheio de ódio? Só com uma grande capacidade de perdoar que isso seria possível. Né? Eles teriam que exercitar tudo isso que Jesus está falando. Isso que a gente está considerando que como impossível, como uma viagem, eles tiveram que colocar em prática. E assim, eu não sei se você está percebendo, está se passando os dias. E Jesus agora ele está formando aquilo que a gente pode chamar de núcleo duro do cristianismo. São os principais valores. É aquilo que define o que realmente é o cristianismo. O que realmente é um cristão. O que é que Jesus trouxe para o mundo? Humildade, perdão, sujeição às autoridades. Esses são bondade. Tudo isso está aqui sendo transmitido nesses ensinos de Jesus que nós estamos aprendendo. É isso que Jesus deixa de legado para o mundo. Essa, então, é a base do pensamento cristão. Até aquela época, vocês sabem qual que era a regra ética? A regra de comportamento ético daquela época? É olho por olho, dente por dente. Essa era a regra ética, estava escrito no Código de Hammurabi. Está lá no Museu do Louvre, lá em Paris, o Código de Hammurabi. Vejam que era assim que o mundo se comportava. Isso que a gente escuta falar hoje, gente, de amor ao próximo, de serviço, de bondade, de assistência, todas essas coisas que todo mundo repete e a gente acha até talvez cansativo esse discurso, tudo isso só existe a partir de Jesus. Tudo isso entra no mundo com Jesus. Nada disso existia até então. Então, essa é a base do pensamento cristão, tá? Que entra no mundo através de Jesus. O cristianismo é o responsável por divulgar esses valores. A partir de agora, nesse momento da vida de Jesus, a gente vê ele gradativamente começando a revelar para as pessoas aquilo que ele tinha pedido há algumas semanas atrás que os discípulos não contassem. O que era que ele pediu para não contarem? Que ele era o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Agora, quando ele sente que ele já passou essa bagagem que ele precisava passar para os discípulos, ele mesmo começa, aos poucos, ir revelando isso para as pessoas. Em certa ocasião, por exemplo, ele disse para um grupo que o ouvia que ele era o pão do céu.
ele está fazendo uma referência ao maná, não sei quem lembra dessa história, né? O pão que caía do céu e foi enviado pelo próprio Deus e alimentou o povo. Jesus está falando, olha, eu sou o pão do céu, comam de mim, se alimentem de mim. É como se ele estivesse dizendo, olha, vocês buscam a Deus e tem que buscar mesmo, mas isso é feito através de mim. Sou eu o pão do céu, sou eu que vou trazer a vida. E esse ensino começa a assustar muitas pessoas. Muitas pessoas queriam seguir o Jesus que fez milagres na aula passada. Muitas pessoas queriam seguir o Jesus extraordinário, que move no sobrenatural, que traz experiências como a transfiguração. Muitas pessoas queriam seguir o Jesus que dá alimento, como o Jesus que multiplicou o pão e o peixe. Muita gente quer seguir o Jesus da bênção, quer ter as bênçãos de Jesus. Mas agora, diante desses ensinos de Jesus, nem todo mundo quer perdoar, nem todo mundo quer dar a outra face, nem todo mundo quer ser humilde, nem todo mundo quer pagar o imposto devido. Se tiver um jeitozinho de burlar, se tiver um jeito de pagar um pouco, tem cristão que fala isso. Se eu conseguir algum jeito de pagar um pouquinho menos do que eu devo para esse governo, sem vergonha, eu vou pagar menos. Mas isso não é o ensino cristão. É nessa hora que muitas pessoas desistem de ser cristãos. Até aqui, todo mundo queria Jesus, mas a partir de agora, nem todo mundo quer seguir Jesus mais. Porque agora, a partir desse momento, seguir Jesus é uma questão de compromisso. Alguém procura Jesus para ser seguidor dele, e Jesus fala, você quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus, para seguir Jesus tem que carregar a sua cruz. Algumas pessoas querem seguir Jesus e ele fala, olha, o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Você quer me seguir? Muitos começam a dar a seguinte resposta, não, e eu não quero. Não era isso que eu esperava. Eu esperava era outra coisa. Eu esperava era só festa, só alegria, só bênção. O que eu estou contando para vocês é uma grande virada. O Jesus que onde ia, tinha uma multidão de gente atrás dele, agora o grupo começa a diminuir. Os seguidores de Jesus começam a diminuir. Chegou um ponto de Jesus virar até para os apóstolos, para os 12, e falar, vocês também estão querendo me deixar? Vocês acreditam nisso? Jesus teve que perguntar para os 12, vocês também estão querendo me deixar? Né? E ali eles falam, não, nós vamos com você. Quem teria palavras de vida? Nós vamos seguir com você. E vocês que estão aqui, vocês também querem continuar seguindo? Querem continuar seguindo? A partir de hoje é outra história. Estão entendendo isso? Vão continuar? Muitos desistiram. E aí nós nos aproximamos de um momento especial, que é a festa dos tabernáculos ou a festa das cabaninhas. A essa altura, Jesus ele já escuta alguns boatos de que os judeus, ele está na Galileia, ele escuta alguns boatos de que há judeus que cogitam já em matá-lo. Mas ele sempre vai nas festas religiosas que acontecem em Jerusalém. E então ele vai participar também dessa festa chamada da Festa dos Tabernáculos ou a Festa das Cabaninhas. Essa festa é uma festa que acontece no mês de outubro. Assim, no nosso calendário, o calendário dos judeus é diferente, né, gente? O calendário lunar. Mas no nosso calendário, normalmente acontece no mês de outubro. Coincide com o início do ano civil judaico. O ano religioso dos judeus começa no mês da Páscoa, mas o ano civil começa nessa época da festa dos tabernáculos. E essa é uma época de transição entre a estiagem e o início do inverno, que é o período chuvoso lá. Então é uma época de muita expectativa. Vamos pensar comigo, gente, nós estamos num país, eles vivem num país desértico, um país com pouquíssima água, e eles estão vindo de um período de estiagem muito grande.
Eles estão vindo daquele período em que a mãe vai no poço buscar água para todas as necessidades da casa, para dar de beber para os filhos, para cozinhar, e ela volta com um jarro pela metade, e aquilo ali é o que eles vão ter de provisão. Então, eles estão naquele momento decisivo de esperar o início do período chuvoso. E esta festa dos tabernáculos, que é uma festa muito alegre, como todas as festas judeus, mas essa em especial uma festa que eles celebram muito, que eles cantam muito, é uma festa que o tema dela, um dos temas, é a água, ou como foi falado aqui, a provisão de Deus. Porque eles relembram que no passado, quando eles saíram do cativeiro do Egito, eles ficaram vagando pelo deserto por 40 anos, e Deus foi a provisão deles de água, de alimentos, né? E por isso a festa é a festa das cabaninhas, porque para relembrar isso, eles saem das suas residências e eles vão habitar, durante essa festa eles ficam em cabaninhas, para lembrar esse período do deserto que eles também habitaram nas cabaninhas. Essa cabaninha aí, obviamente, é uma cabaninha recente, né? Não é uma cabaninha da época de Jesus. Pelo prédio atrás, né? Pelos aparelhos de ar-condicionado lá na parede, né? As cabaninhas são instaladas, então, em locais públicos, nas ruas, nos parques, nos gramados. Às vezes, elas têm, não tem a cobertura em cima, para que eles possam olhar para o céu, olhar para as estrelas, e assim fazer as petições. O que eles pedem durante a festa dos tabernáculos? Primeiro, eles agradecem porque Deus sustentou eles até aqui, e eles pedem para que eles tenham um ano chuvoso, tá? Para que eles possam colher, para que eles possam ficar sortidos de tudo aquilo que eles precisam. No início dessa festa, tem até um fato interessante. O sacerdote, assim acontecia na época de Jesus, o sacerdote, ele pegava um cântaro, um jarro de ouro, e ele ia até um tanque, uma fonte, a fonte de Siloé, ele enchia isso, e o povo vinha em procissão atrás dele, e ele chegava até o altar, né, do Senhor, no templo, e ele despejava aquela água diante do altar de Deus, né? Eles estão dando ali para Deus o que eles têm de mais precioso, acreditando que Deus vai também prover aquilo que eles necessitam. Uma outra coisa que eles faziam na festa dos tabernáculos, seu Donias, eles subiam no telhado das casas e eles olhavam para o templo, para a fumaça que saía dos sacrifícios que eram oferecidos, e de acordo com a posição da fumaça, eles ficavam tentando imaginar se o ano seria de chuva, se viriam as chuvas estavam para chegar ou não. Eu me lembrei do senhor porque o senhor Donias é o meu sogro, viu, gente? E o senhor Donias tem essa especial habilidade de dizer se vai chover de acordo com a fumaça das Minas, né? Toda vez, é verdade mesmo, vocês estão achando que é brincadeira? A gente passa ali naquela avenida ali, né? Avenida do Fórum ali, dos Três Poderes, e às vezes quando a fumaça da chaminé está virada para outro lado, que eu não sei qual lado que é, não sei se é norte, não é. Aí ele fala, opa, para o lado do Iguaçu, é isso mesmo, senhor Daniel? Então ele fala para mim, tá vindo chuva, e é batata, vem mesmo, né? Então isso, olha só, um fato corriqueiro, né, que a gente faz até os dias de hoje, o povo fazia naquela época. Ficavam olhando, e quando eles olhavam, gente, para aquela fumaça indo para um lado, para o outro, na verdade o que eles estavam fazendo é sonhando, porque a água para eles, gente, não é igual hoje para a gente, né? O dia que você vê um judeu lavando um carro com a mangueira, igual a gente faz, jogando água no carro, enchendo balde, jogando, você pode ter certeza que ele surtou. Gente, água para eles é petróleo, é ouro. Água para eles é vida, é questão de sobrevivência. Então, eu precisava contar isso tudo para vocês entenderem o que aconteceu nessa festa. No meio dessa festa, que o povo só pensa e só fala em água, Jesus vira para eles e fala assim, pastor,
se alguém tem sede. Vocês estão com sede? Quando a gente está com sede, a gente vê alguém bebendo água, né? Não é? A garganta da gente até. Vocês estão sentindo isso? Imagina o que aquele povo não estava sentindo. Quando Jesus fala assim, se alguém tem sede, tá de brincadeira comigo. Alguém ali tinha sede? Todo mundo tinha sede. Sede ali é o que eles mais tinham. E Jesus vai na ferida. Jesus fala, se alguém aí tem sede, beba de mim, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vocês entenderam o que Jesus falou? Vocês entenderam? Vocês entenderam que quem tem água para dar no contexto daquela festa é o próprio Deus? No deserto, Deus tirou água para aquele povo da rocha. Água aqui é sinônimo de vida. E quando Jesus fala, bebam de mim, o que Jesus está falando é, eu sou a vida. Vocês estão aí com medo de perder a vida, olhando para a fumaça para saber se vão ter vida ou não, se vai ter provisão, se vai ter sustento. Eu sou isso, eu tenho isso para dar para vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo que ele era quem? Eu não sei se você entende isso, mas o povo entendeu. Tanto é que eles começaram a questionar muito Jesus ali, começaram a apertar Jesus. Quem você está dizendo que é, quando você fala essas coisas? E algumas pessoas tentaram até prendê-lo ali naquele momento, porque entenderam que ele estava blasfemando. Mas Jesus fez outras declarações muito polêmicas nessa festa. Uma outra coisa muito polêmica que Jesus falou, que é uma frase muito conhecida da gente, ele falou assim, ó, eu sou a luz do mundo. A gente escuta muito essa frase, mas só entendendo o contexto dela, nessa festa dos tabernáculos, é que nós vamos compreender o que Jesus estava falando. Nessa festa, durante as noites, eram posicionados 4 candelabros especiais. Você sabe o que é o candelabro, né? O candelabro é um dos símbolos, inclusive, da nação dos judeus, né? Ele é uma espécie de luminária, né? Está aí um candelabro desenhado, né? Em geral ele tem 7 braços, só que esses candelabros que eram acesos durante a festa dos tabernáculos, eram candelabros muito, muito especiais e diferenciados. Se você é um bom observador, olhando essa imagem aí, você já deve desconfiar o que tem de diferente nesse candelabro. O que tem de anormal? Alguém falou aí. Ele está do lado de 2 árvores, que parecem árvores grandes, árvores adultas, e ele está apareando com elas ali. Haviam, então, 4 candelabros de ouro de 22 metros de altura. Você tem ideia do que é isso? O pessoal que entende de construção aí, é o equivalente a um prédio de quantos andares? Um prédio de 7 andares. Tenta imaginar um candelabro de ouro puro, da altura de um prédio de 7 andares. Mas não eram um só não, eram 4 candelabros. E esses candelabros, eles tinham reservatórios de azeites lá em cima, você está vendo a bandeja. Cada um desses reservatórios cabia 9 litros de azeite. Lembram que eu trouxe para vocês aqui? Como é que é o nome? A candeia, aquela pequenininha, e vocês viram o potencial, né, de uma candeia pequenininha daquela. Agora imagina esses candelabros. Precisava que fossem escolhidos os jovens mais fortes da nação para subirem uma escada em espiral que havia ao redor do candelabro, para eles depositarem esses litros de azeite no reservatório. Então esses candelabros, eles eram acesos e eles brilhavam durante toda a noite. E
aquecidos por este candelabro, sob a luz desse candelabro, a festa transcorria de maneira deliciosa. O povo dançava, cantava, virava a noite ali. Alguns historiadores dizem que a luz, esse candelabro era aceso no pátio das mulheres, onde que ficava o templo, né? Que é um lugar mais alto, tá? É um platô no cume do monte. E agora imagina, nesse lugar que já é mais alto, 22 metros de altura. Então o que os historiadores dizem? Que a luz desses candelabros iluminava o pátio das mulheres, os pátios e as casas adjacentes, todas elas muito mais baixas, e se refletia de construção em construção, e o brilho tomava conta da cidade inteira. E não é difícil de imaginar que realmente isso aconteça. As pedras que são utilizadas até hoje nas construções da cidade de Jerusalém são pedras brancas, né, de um calcário branco. Então eu fico imaginando essa luz brilhando e se refletindo em todas as construções. Era ou não era um negócio inacreditável? Fantástico, não é? Agora imagina, debaixo dessas luzes, desse brilho inteiro, Jesus faz a seguinte declaração. Está vendo toda essa luz aí? Ela é fraquinha. Ela, no máximo que consegue iluminar é aqui as imediações de alguns bairros de Jerusalém. Eu sou a luz do mundo. Já falei para vocês da conexão dessa festa com o Êxodo. E no Êxodo, durante o período que o povo marchava pelo deserto, certamente eles teriam morrido se não fosse uma coisa. Durante a noite, Deus, o próprio Deus, se fazia presente no meio deles através de uma coluna de luz, uma coluna de fogo. A luz, para eles, simbolizava o que então? A proteção, o aquecimento, a vida, a direção, alguém falou aí, e, em última análise, a própria presença de Deus. Agora você vai entender, como você nunca tinha entendido até aqui, o que significa a afirmação de Jesus. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, o que Jesus está afirmando? Se você acha que as declarações polêmicas de Jesus terminaram por aqui, é agora que Jesus está prestes a fazer a declaração mais polêmica de todas elas. Jesus finalmente, as pessoas começaram a falar, o que você está afirmando aí? Fala claramente, né? Você tem alguma coisa para dizer para a gente? O que é? O que você está dizendo que é? Quem você, afinal de contas, está afirmando que é? Então Jesus finalmente disse. Ele disse as palavras impronunciáveis, aquela palavra misteriosa, o grande segredo dos judeus, aquele nome que os judeus não falavam, não repetiam, aquele nome que era tão sagrado, tão santo, que os judeus até esqueceram como é que era a pronúncia deles. Jesus disse, ele invocou as palavras misteriosas. Finalmente, Jesus disse para aquele povo, falou o seguinte, durante a festa, está em João capítulo 8, versículo 24, se vocês não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Viram? Estão espantados com o que Jesus disse? Estão ou não estão? Vocês não estão parecendo espantados, não. Se você abrir aí em João, no capítulo 8, no versículo 24, vocês vão ver, na maioria das Bíblias, vai estar em maiúsculo essa expressão eu sou. Tá? Na maioria das Bíblias vai estar em maiúsculo. Por que isso? Porque eu sou, gente, na verdade, não é uma simples expressão. Eu sou é um nome. É um nome. Vocês sabem que nome é esse? Para vocês entenderem o que tem de
tão fabuloso nessa expressão, nós vamos voltar aqui a história todinha, retroagir. Vamos voltar lá na época que o povo ainda é escravo no Egito. Eles estão sofrendo sobre a escravidão e pedindo para Deus libertar eles. Deus então escolhe Moisés. Estão lembrando? Acompanhem comigo aqui, rapidinho. Deus escolhe Moisés e Deus fala para Moisés, Moisés, vai lá e liberta esse povo. E aí Moisés falou, tá, mas quando eu chegar lá, eu vou falar para eles o quê? Quem me mandou libertar? Quem mandou? Lá no Egito, a rã é um deus, o rio Nilo é um deus, a lua é deus. Quem? Qual Deus que está mandando libertar? Então Deus, conversando com Moisés, no meio da sarça ardente, lembram da sarça ardente? Moisés escutava Deus falando, aí a sarça, a plantinha, queimava e não se consumia. Então Deus fala o seguinte com Moisés, olha, você vai dar a seguinte resposta para eles. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então, quando perguntarem o meu nome, diga, eu sou, me enviou a vocês. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, de geração em geração. Eu serei conhecido com o nome de Eu Sou. É assim que Deus se identificou para Moisés. Eu Sou é o nome de Deus. E é isso que tem de tão incrível no que está acontecendo agora. Jesus usou o nome pelo qual Deus se revelou para o povo. Esse nome é o tetragrama sagrado dos judeus. 4 letras. Com essas letras é que é transliterado, né? É uma das transliterações possíveis do nome de Deus. Tá? Quando está escrito lá, eu sou, seria o som dessas 4 letras, na verdade, em hebraico, né? Transliterado para o português. Os judeus, gente, levam tão a sério esse nome, tão a sério. Um dos mandamentos era para não pronunciar o nome de Deus em vão. Eles simplesmente decidiram que não pronunciariam esse nome nunca, em momento algum. Eles não pronunciariam o nome de Deus, de tão santo que era o nome de Deus, para eles não incorrerem em pecado só de pronunciar o nome de Deus. Às vezes a gente brinca com o nome de Deus. Olha a seriedade desse povo. Então, os judeus começaram a dar apelidos para Deus. Todos os nomes que nós usamos hoje não são, na verdade, o nome com o qual Deus se revelou, mas são apelidos. Quer ver? Os judeus começaram a chamar Deus de Adonai, que significa Senhor. Começaram a chamar de El Rafá, que por sinal é o meu nome, Rafael, Deus da cura, Elohim, e tantos outros nomes foram dados para Deus, o Eterno. Todos são o quê? Apelidos para Deus. O nome de Deus, pelo qual Deus se revelou, é esse nome. E qual é esse nome, Rafael? Qual é esse nome? Alguém arriscou aí? Iavé. Iavé, olha o que é o Iavé. O Iavé é uma tentativa recente, atual, de descobrir qual é esse som aqui. Como os judeus pararam de pronunciar esse nome, se perdeu o som. Nem mesmo um judeu sabe a pronúncia correta desse nome. Por quê? Os sons na língua hebraica, os sons das vogais, isso é muito interessante, gente. Os sons das vogais não são escritos. Se escreve apenas os sons das consoantes. As vogais, às vezes, podem aparecer como marcação, como pontos.
Mas, no caso, o nome de Deus está lá apenas os sons das consoantes. Então, como eles pararam de pronunciar, nem eles não sabem como que seria a combinação de sons vocálicos nessas consoantes. Iavé é uma tentativa. Quer ver aqui, ó, como que seria? I, A, Vé. É uma tentativa de descobrir qual era o som original. Mas não é a única tentativa. Quer ver uma outra possibilidade? I, O, Vá. Que é o quê? Jeová. Tá vendo? Então, Iavé, Jeová, são, na verdade, o mesmo nome ou a mesma tentativa de se chegar ao nome. É tão interessante que alguns estudiosos chegam ao ponto de dizer que a pronúncia original era feita dobrando-se a língua de uma tal maneira que hoje sequer é possível ter essa habilidade para conseguir pronunciar esse nome. Então, esse nome está hoje, não vou dizer perdido, mas o som original não pode ser revelado. Estão entendendo o quanto esse nome é sagrado, é precioso para o judeu? E agora, o que Jesus falou? Vamos voltar? O que Jesus falou para eles? Se não crerdes que eu sou, morrereis nos seus pecados. Jesus estava falando claramente, com todas as letras, eu sou Deus. Lembram da sarça ardente? Lembram do Deus que tirou o pai de vocês do Egito? Era eu. Era isso que Jesus está dizendo. Agora vocês vão fazer cara de espanto, não vão? O povo ficou tão assustado que eles se negaram a acreditar no que Jesus estava falando. E eles avisaram, Jesus, toma muito cuidado com o que você está falando. Você tem certeza do que você está falando? Jesus, então, repetiu para eles. Está em João 8, 28. Jesus, pela segunda vez, invocou o nome sagrado. Ele falou, quando levantardes o Filho do Homem, uma referência à morte, quando vocês me matarem, vocês então vão saber que eu sou e que não faço nada por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E para que não restasse dúvida nenhuma, para que ninguém tivesse dúvida de quem Jesus estava afirmando que era, ele fala pela terceira vez, na mesma festa, no mesmo episódio. Jesus falou em João 8, versículo 58. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes que o pai da nação, que viveu há 2000 anos atrás, existisse, eu sou. Não há mais dúvida nenhuma. Jesus estava afirmando com todas as letras que ele era Deus. Não havia jeito de ter neutralidade mais em relação a Jesus. Algumas pessoas creram, naquele momento, creram que ele era Deus. Outras pessoas tentaram matá-lo naquele momento. Diante dessa afirmativa de Jesus, ninguém pode ficar neutro mais. E esse, gente, a gente concluir aqui a nossa aula, esse tem sido o principal ponto de divergência entre todas as grandes religiões do mundo. Todas as religiões do mundo vão terminar aqui. Quer ver o negócio? Para o judaísmo, quem é Jesus? Não. Para o judaísmo, Jesus é um homem que existiu, que foi um mestre de valores morais, mas era uma fraude, não era o Messias que eles esperavam. Essa é a resposta do judeu para essa pergunta. Para os muçulmanos, quem é Jesus? Vocês sabem que Jesus é muito importante para os muçulmanos, mas ele não é Deus. Jesus, para os muçulmanos, é um grande profeta, um dos maiores profetas. Um espírito de luz, mas um homem, um profeta. Para os agnósticos do nosso tempo e para alguns céticos, né? Quem foi Jesus? Se você perguntar aí para alguns intelectuais ou alguns que se acham intelectuais, quem que foi Jesus?
Ninguém tem dúvida do ponto de vista racional que Jesus existiu. Está comprovado historicamente a existência de Jesus. Eles vão dizer, Jesus existiu. Ele foi um homem bom. Ele ensinou muita coisa legal. E mais nada. Na doutrina espírita, quem foi Jesus? Jesus é muito importante na doutrina espírita. Eles falam muito, né? Se tem alguém aqui, eu não sei, né? Os espíritos falam muito sobre Jesus. Quem foi Jesus na doutrina espírita? Um espírito evoluído, um espírito de luz. Mas ele não era Deus. E para os cristãos, quem é Jesus? Jesus é quem? Jesus é Deus. Vejam, gente, a resposta, o ponto de conflito entre todas as religiões do mundo está exatamente nessa questão da nossa aula de hoje. E por isso eu falei que essa era a aula mais importante. Porque se você quiser seguir daqui para frente, sendo um seguidor de Jesus, você precisa responder essa pergunta para você. Quem é Jesus para você? Você já está preparado para responder? Já? Eu tinha muita dificuldade para responder essa pergunta. E eu vou contar para vocês uma coisa que me ajudou e que talvez ajude vocês, tá? Eu tive conhecimento sobre esse argumento, né, que é um argumento lógico, na faculdade. Ele é de um escritor chamado C.S. Lewis. É o mesmo escritor de Crônicas de Nárnia. É uma das mentes mais brilhantes que esse mundo já conheceu. Num livro chamado Cristianismo Puro e Simples, ele nos coloca diante de uma encruzilhada, que eu quero pôr vocês aqui também nesse momento. Prestem atenção aqui em mim, fisicamente. Olha o que C.S. Lewis fala. Jesus, ele afirmou que ele era Deus. Vocês têm dúvida, depois da aula de hoje, que Jesus afirmou categoricamente que ele era Deus? Ele afirmou que ele era Deus. Por outro lado, nós sabemos que pessoas boas, mudei de posição, pessoas boas, mestres da lei, espíritos evoluídos, espíritos de luz, não mentem, não enganam os outros, não trapaceiam, não dizem que são aquilo que elas não são. Concordam com essa afirmação? Concordam. Então eu só tenho duas escolhas. Ou Jesus era Deus, ou ele é um impostor, uma fraude, um louco, um demente, alguém que não merece consideração nenhuma. A hipótese do meio de ser um homem bom, um espírito evoluído, não existe. Jesus não nos deixou essa possibilidade. Por quê? Porque ele falou que era Deus. Ele tentou convencer as pessoas que era Deus. Ele insistiu que era Deus. Então, ou ele era o que disse ser, ou ele era simplesmente um mentiroso, uma fraude. Um simples homem bom, inteligente, um mestre, um espírito de luz, um espírito evoluído. Essa opção do meio, Jesus não nos deixou. Então agora está com vocês. É vocês que têm que pensar, analisar essa emboscada lógica e tomar uma decisão. Para vocês, quem era Jesus?